Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra desta noite, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco durante todo esse período em que aqui nos encontramos, que a gente possa receber todo o auxílio, todo o amparo que viemos buscar na nossa casa na noite de hoje. Aqueles que estiverem em seus lares, que também recebam as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. Iniciando o nosso trabalho desta noite, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa, e também aproveito para dedicar essa oração de São Francisco ao Papa Francisco, esse companheiro que nos deixou na última semana, que leva o nome de Francisco de Assis e que tentou, dentro do possível, seguir o legado desse companheiro querido, que era amante dos animais, que abdicou de toda a riqueza, de tudo aquilo que ele tinha, em prol dos mais necessitados. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber nosso companheiro Eduardo Ferreira para fazer a palestra de hoje. Eduardo, obrigado mais uma vez. Pessoal, boa noite. Hoje eu trouxe um tema para conversar um pouquinho com vocês, que às vezes a gente está dentro da doutrina espírita e a gente esquece muito de estudar, né? A doutrina espírita nos leva, como ciência, ao estudo. Quem aqui já leu as obras básicas? Uma pergunta que eu sempre faço, né? Às vezes a gente tem... muitas vezes nós espíritas somos preguiçosos, não gostamos de estudar. Nós temos que rever esse conceito. Nós temos que olhar para a doutrina, olhar para Jesus como nosso modelo, nosso mestre, nosso guia. E aí eu vou falar hoje com vocês sobre os olhos da fé. Esse tema eu trouxe baseado nas obras básicas, mas lá atrás, no Antigo Testamento. Por quê? Nós olhamos para nós, olhamos para o nosso conhecimento doutrinário e achamos que tudo vem com Kardec, né? Todos os ensinamentos foram transcritos por Kardec. Ótimo. Mas a gente para e estuda um pouco mais, para e olha, né, a história e conhece tudo que foi passado lá na antiguidade e que nós podemos trazer como ensinamento também para os dias atuais. A gente fala na doutrina espírita que nós temos que confiar, correto? O que é a confiança? Confiança é nós termos fé. Mas a gente consegue enxergar a nossa fé. A gente consegue enxergar todo o conhecimento, toda a vivência que nós podemos ter através da fé. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai ter uma resposta diferente. O que é a fé? Acreditar. Geralmente eu faço essa pergunta e eu volto lá no Velho Testamento, que fala que a fé é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas eu vou mais além. A fé é ação.
Adianta, seu nome? Lívia. Lívia, adianta você ter confiança e não ter ação? Então, nós temos que ter ação. A fé é colocar tudo aquilo que a gente confia, tudo aquilo que a gente espera em movimento. Irmos buscar. Às vezes a gente olha, pede para a espiritualidade, pede para os nossos mentores, para os guias espirituais. Ah, me ajudem. Quem nunca pediu ajuda para os mentores? Aí a gente fica na nossa casa, sentadinho no sofá, esperando que o milagre, que o espírita também acredita em milagre, e o espírita quer o milagre, porque ele fala, muitas vezes, que a espiritualidade o abandonou. Ah, meu mentor não me ouviu. Ou nunca ninguém se revoltou com seu mentor? A gente se revolta. E aqui eu trouxe esse tema, os olhos da fé, enxergando além do véu material. Nós sabemos que tudo aquilo que a gente conquista aqui na Terra vai nos acompanhar, quando a gente desencarnar. Todos os bens, todo o dinheiro que eu acumulei durante minha vida, no caixão tem gaveta, não tem? Não, não tem. E nós ainda somos muito materialistas. Nós falamos meu marido, minha esposa, minha casa, meu filho, meu carro. Ou nós não falamos assim? Nós não entendemos que tudo vai ser deixado aqui. Isso a gente precisa aprimorar, porque nós estamos aqui para evoluir. E aí eu trouxe, baseado no relato do profeta Eliseu, no livro de 2 Reis. Olha só que interessante que ele traz, essa lição sobre a realidade espiritual que transcende a nossa percepção material. Nós ainda precisamos ver para crer. Não é assim? A gente precisa ver para crer, para ter fé. No momento em que o servo de Eliseu se apavora diante do exército inimigo, vou contar a história um pouquinho, voltar um pouquinho na história. O rei estava querendo matar Eliseu, porque Eliseu estava conquistando determinado território. E Eliseu, seu servo, se desesperou ao ver que a cidade que eles estavam estava sendo cercada pelas tropas do rei. E aí o que Eliseu fez? Ele orou. Nós oramos com confiança. Muitas vezes nós oramos, às vezes eu falo que a gente faz aquela prece do chama-gato. Amém. Às vezes a gente faz essa prece e a gente quer que ela seja atendida. Ninguém faz a prece do chama-gato aqui, nunca fizeram, né? Faz sim, mais ou menos, Olha só que interessante. O profeta Eliseu ora para que Deus abra os olhos espirituais do servo. E assim, o servo enxerga os cavalos e carros de fogo que protegiam Eliseu. Olha só que interessante. O que isso nos traz de ensinamento? Nós confiamos em toda a proteção da espiritualidade que nós temos? Nós não confiamos. E aí, revelando que a presença divina estava ali, ainda que invisível aos sentidos físicos. Olha só que interessante. A gente olha e precisa ver o movimento, a gente precisa ver aquilo acontecendo na nossa vida. A gente quer ver a espiritualidade agindo na nossa vida, mas quando nós temos a oportunidade de olhar e ver toda a proteção que nós temos, nós nos assustamos. Porque o espírita tem medo de espírito, Fala que é assombração.
Estou vendo assombração. Então, gente, Eliseu nos traz a força da oração. A fé que aquele profeta, a fé que Eliseu tinha em Deus, pode ser transcrita para o nosso dia atual. Nós precisamos ter a fé. Nós precisamos acreditar. E nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos apenas, como a Lívia diz, confiar. Mas nós fazemos isso? Nos ensinamentos espíritas, essa passagem bíblica nos convida a refletir sobre nossa conexão com o plano espiritual, destacando como podemos desenvolver nossa fé e visão espiritual diante dos desafios da vida. Quem aqui nunca foi desafiado por um problema, por uma doença, por qualquer coisa? Por um problema familiar, problema financeiro? Quem nunca foi desafiado? E a gente acredita que precisamos solucionar esse problema, correto? Mas a gente esquece de orar. Quem aqui ora todos os dias de manhã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem aqui ora e agradece o dia agora antes de dormir? Continua o mesmo aí. Diminuiu um pouquinho que o pessoal ali que levantou a mão de manhã não levantou à noite. Então, a gente precisa agradecer, entregar o nosso dia e pedir que os nossos mentores nos orientem ao acordarmos. E agradecer, passar o dia em revista e agradecer por todo conhecimento, por toda lição, por toda evolução que nós tivemos durante esse dia. Porque eu garanto para vocês, ninguém aqui é igual foi ontem. Alguma coisa vocês aprenderam no dia de ontem e no dia de hoje. Não é verdade? Então, pessoal, quando a gente fala desses desafios da vida, a gente tem que olhar a fé. Dentro da casa espírita, dentro de algumas casas espíritas, quando a gente vai falar de fé, desculpa a expressão, mas é um brololô, porque o espírita muitas vezes não tem fé. Ele não confia no poder da espiritualidade. Estava conversando com o Wilson um pouquinho antes ali, né? Ele vai na casa espírita, ele chega às vezes na casa espírita e fala assim, quero fazer uma consulta. Né? Como se a espiritualidade tivesse ali para resolver o problema dele pontual. E ele quer que esse problema pontual seja resolvido de qualquer jeito, mas ele não quer fazer a parte dele. Porque a pessoa que chega na casa espírita e fala assim, eu quero fazer uma consulta, ela quer que a espiritualidade, quer que Jesus, quer que Deus seja empregado dela. E Deus é nosso empregado? Nossos mentores, a espiritualidade é empregado de alguém? Mas a gente trata como empregados. E aí, eu trouxe para vocês 3 lições espirituais. Uma é o poder da conexão com o plano divino, a fé. Ela traz esse poder. Assim como Eliseu demonstrou absoluta confiança na assistência divina, somos convidados a fortalecer a nossa ligação com a espiritualidade superior por meio da oração e da prática do bem. Essa conexão não apenas nos traz serenidade. Quando a gente está conectado com os nossos mentores, com Jesus, acima de tudo, nós temos uma tranquilidade, uma serenidade para enfrentar os nossos desafios, para enfrentar o nosso dia a dia. A doutrina espírita nos ensina que, ao nos mantermos alinhados com os propósitos elevados, quais são os propósitos elevados?
amar ao próximo como a ti mesmo, praticar a caridade, amar a si próprio. Os espíritos superiores nos amparam e orientam. Quando a gente não cobra a espiritualidade, quando a gente tem a plena confiança nos nossos mentores, em Jesus, os espíritos superiores nos orientam. Quem aqui nunca foi orientado diante de uma situação que achou extremamente difícil? E vem aquela intuição, a gente chama de intuição. Nossa, tive uma intuição, né? E tudo isso a gente acha que é mérito nosso. Só que não é mérito nosso. Mesmo que sua presença seja invisível. Por que a espiritualidade trabalha de maneira invisível? Porque se o seu mentor se materializar aqui na sua frente, você vai sair correndo. Não é verdade? Não é uma assombração que está aparecendo ali? Para muitos. Então, gente, a espiritualidade trabalha de várias formas que a gente não precisa enxergar. A gente não precisa ver. A gente precisa confiar, ter fé. A realidade transcendente. O relato dos carros de fogo, ou melhor, dos carros e cavalos de fogo, representa a verdade de que o mundo espiritual é uma realidade. Olha só que interessante. Lá na antiguidade, muito antes de Jesus, já era uma realidade. Aí a gente falar que as coisas só acontecem depois de Kardec transcrever as obras básicas, é engano nosso. A espiritualidade já trabalha bem antes, sempre, desde a criação do mundo. A compreensão, melhor dizendo aqui, o espiritual é uma realidade constante, mesmo que não percebamos com sentidos físicos. Os espíritas são lembrados de que a matéria é apenas uma fração da existência. A compreensão dessa realidade nos ajuda a enfrentar as adversidades com coragem e resiliência, sabendo que forças superiores trabalham para o nosso progresso e para a nossa proteção. Então a gente tem que ter fé na espiritualidade superior e deixar que eles nos guiem. Confiar que tudo aquilo que está sendo direcionado para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é fruto do trabalho da espiritualidade, que nos ama, que nos quer ver evoluir, mesmo que a gente não queira evoluir. Nós somos obrigados a evoluir. Ninguém vai sair dessa encarnação igual chegou. A evolução é obrigatória, ela não é necessária, ela é obrigatória. E a fé como ferramenta de transformação. O gesto de Eliseu, ao orar para que o servo pudesse ver com os olhos da fé, nos ensina que a fé não é um dom exclusivo. Não é um de nós que tem fé, que pode ter fé. Todos nós temos fé. Uns em maior grau, outros em menor. Mas todos nós acreditamos em algo superior. Acreditamos na espiritualidade. Ou estou enganado? Estou enganado, gente? Não, a gente acredita, senão a gente não estaria aqui. Nos ensina que a fé não é um dom exclusivo, mas uma capacidade que podemos desenvolver. Se nós formos trabalhando a nossa fé, ela vai aumentar de acordo com a nossa confiança, a nossa resiliência frente aos problemas. Porque a gente encara a nossa vida de forma mais leve. Os problemas não são tão pesados, não são tão difíceis. Quando a gente tem fé e a gente acredita na espiritualidade, mas nós temos que acreditar em nós mesmos também. Se nós não acreditarmos em nós, não adianta acreditarmos na espiritualidade. Ela vai fazer a parte dela. Agora nós não faremos a nossa. No Espiritismo, a fé raciocinada é cultivada pelo estudo, pela existência, pela experiência prática e pela confiança nas leis divinas. Ao olharmos com os olhos da fé, conseguimos perceber a presença da espiritualidade em nossas vidas
e encontrar forças para transformar nossos desafios em aprendizado e crescimento. Olha só que frase interessante. A presença da espiritualidade, ao olharmos com os olhos da fé, conseguimos perceber a presença da espiritualidade em nossas vidas. Encontrar forças para transformar esses desafios. Quem já passou por um problema, teve bom ânimo para superar esse problema, é a espiritualidade nos ajudando. E aí, alguns exercícios práticos para abrir os olhos da fé. A prece e a meditação. Olha que interessante. Quando a gente começa a meditar, eu não tinha esse costume. Faz acho que uns 2 meses que eu coloquei esse costume através de uma pessoa que falou, olha, medita, vai te fazer bem. Não faz bem? Às vezes a gente está naquele dia que parece que tudo está dando errado. E a gente para 10 minutinhos para meditar. Coloca lá uma música, ou não precisa nem colocar uma música, e se conecta com as forças superiores. Tem um exercício que eu acho que eu já fiz aqui com vocês, que a gente fala da meditação. Às vezes a gente pega, você quer ver como está a sua energia, como a meditação aumenta a energia, façam isso em casa. Parem e abram os braços e vão fechando os braços até onde você conseguir. Você vai perceber que tem uma força que não vai deixar você fechar sua mão, encostar sua mão. E aí, faz a meditação. Faz ali os seus 10 minutos, se conecta com as forças superiores. E depois faz esse mesmo teste. Abre os braços e vai tentando fechar. Você vai ver que a tua energia vai estar muito mais ampla. Faça esse exercício em casa. A meditação tem um poder muito grande. E a prece, né, também. Esses momentos de conexão com Deus e com a espiritualidade superior ajudam a elevar nossos pensamentos e perceber a dimensão espiritual. O estudo, a leitura das obras espíritas, como o Evangelho, né, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Gênese, Céu e Inferno, as obras básicas. O que é o Espiritismo também, às vezes a gente está começando e tem várias opções de livros. A gente tem uma ampla gama de obras para estudar sobre a doutrina. Nos dá ferramentas para interpretar os desafios sob uma ótica espiritual. Por que aquilo está acontecendo comigo? Qual o fundo de ensinamento que eu preciso absorver mediante esse problema? E a prática do bem. Ao nos dedicarmos ao próximo, sentimos mais intensamente a presença dos espíritos benevolentes em nossa vida. Quando a gente faz o bem pelo próximo, mas nós espíritas ainda temos uma falha, nós queremos que o próximo faça o bem para nós. A gente precisa olhar, rever esse conceito que nós trazemos. Precisamos sim fazer o bem pelo próximo. E a reflexão central dessa noite pode ser como podemos, em nossa rotina, abrir nossos olhos para enxergar além do que é material. Tirar o material de lado. Estudar, olhar com os olhos da fé. Como cultivar a fé que nos sustenta e nos conecta com os propósitos divinos. Como que a gente pode fazer isso? Através de estudo, através da prece, através da meditação, através da caridade e de tudo o que a gente aprende na doutrina. Todos os ensinamentos que a gente tem, desde que começamos na doutrina, nos levam a essa evolução. Pessoal, agradeço a oportunidade, agradeço aí o convite e espero que eu possa ter plantado uma sementinha dentro do coração de cada um de vocês. Porque a fé, ela nos leva a sermos melhores que nós mesmos. Nós não precisamos ser melhor que os outros. Nós temos que ser melhor que nós mesmos.
A cada dia, nós devemos olhar no espelho e falar assim: o que eu aprendi no dia de hoje? E o que eu posso fazer para melhorar? Para comigo e, acima de tudo, para com o meu próximo. Gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho que vocês tiveram de me ouvir. Vamos fazer a prece de encerramento. Convido todos a fecharem os olhos, a elevarem os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo, Pai e Divino Mestre, por todo o ensinamento, por todo o conhecimento que adquirimos na noite de hoje. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores dessa reunião, por todo o amparo e todo o auxílio que nos deram e continuam nos dando durante nossa vivência aqui no planeta Terra. Convido a todos agora a juntos fazermos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, dita não só com palavras, mas sim trazida do nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja, uma ótima semana a todos. Que Jesus ilumine o caminho de cada um de vocês. Não só hoje, mas sempre.